Olá, pessoal. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui com a live do Tributário Atual. Esperamos trazer para vocês muitas novidades. Hoje o meu convidado é o professor Marcelo Leal. Vou esperar ele entrar. O professor Marcelo é mestre em Direito Tributário ali pela UERJ, da mesma forma que eu. É um professor super experiente. O Marcelo é coordenador, aqui tá ele. Deixa eu. Oi, pessoal. Ai, coisa boa ver tanta gente entrando. Sejam muito bem-vindos. Oi, E Marcelo. aí, Aline, tudo bem, querida? Tudo bem contigo? Como tu tá? Tudo tranquilo. Como é que você tá também? Tudo ótimo. Bom, Marcelo, Maravilha. eu estava inicialmente te apresentando, né? O Marcelo é coordenador do IBOIMEC, é advogado atuantíssimo na área tributária, mestre em Direito Tributário, professor super experiente, dá aula há muitos e muitos anos, né, Marcelo? Não tanto assim. São 10 anos 10? só. 10 Ah, anos. tá. Só é algum tempo já, né? Considerando a cara jovem, né? Então Obrigado pelo jovem. a gente vai conseguindo aprender alguma coisa nesse tempo. Sim. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre esse tema que está em todos os jornais nos últimos tempos, que é a reforma tributária, né? Por que isso é tão importante? A reforma tributária muitas vezes já foi desacreditada, já se achou, já tiveram diversos projetos de lei e ela, a princípio, ela nunca saiu do papel. No entanto, agora você está com um tema mais em voga e a proposta do executivo, ela foi feita através de um projeto legislativo. O que isso implica? Isso implica no fato de ter um quórum menor de aprovação. E pode ser que, em virtude disso, se pode passar mais, pode passar, né? Então, existe uma chance. E o que acontece? O período de vacatio legis da CBS, que é a contribuição de bens e serviços que foi proposta pelo executivo, ele é de 6 meses. E eu acho que aí o Marcelo vai poder falar melhor com vocês, né? A gente vai debater aqui. Mas para mim, como advogada, contadora, que atuo bastante na iniciativa privada, eu já consigo dar um exemplo claro para vocês dos riscos que isso oferece e quem é advogado, o empresário, tem que tentar se dar conta. Por exemplo, se a gente tiver uma alteração legislativa, por exemplo, que em 6 meses altera, retira do nosso sistema o PIS e a COFINS, institui a CBS a uma alíquota de 12%, a gente tem que cuidar, digamos, se está num parque fabril, isso pode aumentar bastante. Se você vai apresentar agora uma proposta de consultoria, isso vai impactar sim na carga tributária. Eu fiz um parecer para uma empresa alemã essa semana, que eles queriam saber a carga tributária, que é em virtude de contratações internacionais, que eles até serão ressarcidos da carga tributária brasileira, mas eles têm que incluir ela no preço agora. E olha que importante, a gente tem que alertar. Hoje o preço é esse. Mas se você for aprovado daqui a 6 meses, nessa proposta, talvez o preço seja outro. Então, é muito importante para o advogado, por mais que não sejam aprovadas todas as mudanças, a gente tem que saber orientar o nosso cliente quais são os nossos riscos de hoje, né? Deixa eu só fazer uma parte aqui da Dani, que entrou, né? A Dani Vilado, né? Da nossa sacadinha tributária lá da Carol, maravilhosa, né? O clã tributário. Pessoal, um grandíssimo prazer vocês estarem aqui conosco. Eu vou passar a palavra para o nosso grande astro da noite, Marcelo. Marcelo, quais as tuas impressões, temores, receios? Diz aí para nós. Aline, primeiramente, boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Obrigado pela audiência, pelo seu tempo. Obrigado mesmo. Enfim, não precisa, da próxima vez que me convidar, fala, gente, o Marcelo. Na verdade, minha principal credencial é que eu sou o pai da Júlia, que é uma menina linda, maravilhosa, que come bastante, que eu amo de paixão. O resto, tudo é acessório. Mas obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo sobre esse tema, que é um tema
sim, está sendo bastante discutido. Eu ainda acho que nós nem começamos de verdade a discuti-lo depois que efetivamente tivermos um novo sistema tributário vigente, reformado. Aí sim que as discussões acontecerão. Mas é importante que nós, desde já, seja você advogado, seja você da área pública ou privada, estudante, não interessa. Se de alguma forma o direito tributário faz parte da sua vida, você tem que começar desde já a participar dessas discussões, porque a tendência é que os temas, é que as complexidades se acumulem. Então, quanto antes você já for participando, entendendo os problemas, mais fácil vai ser a compreensão lá na frente do que nós levaremos a juízo. Claro que vai ter litígio, claro que vai ter várias discussões, mas é importante que a gente comece a entender desde a gênese aonde está a raiz do problema. Bom, reforma tributária, né? Hoje nós já temos pelo menos algumas coisas, alguns, digamos, textos, pelo menos para se basear. Até pouco tempo atrás a gente falava muito em termos abstratos, em termos teóricos. Hoje nós temos 3 propostas, não necessariamente antagônicas, pelo menos 2 complementares, que são: uma é a PEC 45, outra é a PEC 110 e, finalmente, temos a do governo, que é o projeto de lei ordinária 3887 de 2020. Então, nós temos aí, convivendo, 3 propostas. A do governo, que talvez eu fale aqui Paulo Guedes, né, vou acabar saindo, né, então, do governo. Temos a que está na Câmara, que é a PEC 45, e a que está no Senado, que é a PEC 110. Tudo bem? Nós temos essas 3 PECs. A que mais vai dar subsídio para que nós discutamos é, sem dúvidas, a proposta do Paulo Guedes, que é uma proposta de já virou o apelido da proposta de lei, né? Exatamente, é um projeto de lei ordinário. Por que ele dá mais subsídios para que nós discutamos? Por uma questão muito simples. Tá lá, tem artigos, é uma lei. Quando você olha lá, tem 80 e tantos artigos, né? Tirando aquelas partes que altera legislação esparsa. Até a parte que fala de multa, se eu não me engano, é o artigo 80 e pouquinhos, estou com ele aqui agora. 88, aí do 89 seguintes, ele vai começando a alterar outras legislações esparsas. Então, perceba, nós temos o que falar. Nós temos que abrir, por exemplo, e criticar o artigo 1º, o artigo 5º, que eu odeio com todas as minhas forças. Eu tenho horror ao artigo 5º desse projeto de lei. Já falo por que depois. Então, perceba, fatalmente nós vamos nos debruçar um pouquinho mais sobre a proposta do Paulo Guedes. E aí, perceba, Aline, é um diálogo, é um bate-papo. Finge aqui que nós estamos na varanda tributária, finge que nós estamos aqui com a Vilardo, né, o Ernesto, a Carol, enfim, e mais os outros nossos nobres colegas, que nós não vamos expor. Você já expôs a Vilardo, então está exposta. Ela faz são pequenos grupos, com toda a proteção. Pequenos grupos aos pouquinhos. Para quem não teve contato ainda, nem com as PECs e nem com o projeto de lei, eu agendei para postar quando a gente começou a live, justamente o que seriam os 4 pilares iniciais da proposta do governo. Então, né, que é um projeto de lei que ele, digamos, fatia uma reforma em 4 pedaços. Ele vem com a CBS, depois ele mexe no IPI, com questão de externalidades, depois eles objetivam chegar na questão de tributação de imposto de renda, mexendo no imposto de renda da pessoa física, para, por fim, eles chegarem na parte da desoneração da folha de pagamento. Que, Tadeu a meu ver... aqui, desculpa, parente, Tadeu mandou aqui uma carinha. Tadeu! Ah, o Tadeu tá aí junto? Vamos botar ele para debater ele junto. Tá aqui do meu lado, Tadeu. Ah, Tadeu tem que entrar para debater junto. O Tadeu não fez live comigo ainda, não. Tadeu tá aqui na outra sala. Você vê que live comigo é completamente fora de protocolo, né? Você não consegue se liturgia comigo. Mas desculpa, termina a frase aí que eu depois já entro aí nos comentários. Não, imagina. E daí, assim, a gente tem que tentar lembrar
né? Impossível a gente ter uma desvinculação política quando se tem proposta de reforma. É o Tadeu que vai sentar junto, vamos debater todo mundo, Olá, Tadeu. pessoal, Tu tem que fazer live também comigo. Tudo bem? Eu Estou tenho reunião ali, aguardando. daqui a pouco eu venho aqui. Tá bom, estamos te Ele tá com aguardando. a reunião, coitado. O telefone tocando aí. Valeu. Tchau, Tadeu. Bom te ver. Então, o que dentro de um contexto, que é a minha opinião, dentro de um contexto, é impossível a gente falar de análise legislativa, de perspectivas legislativas, se a gente não entender um pouquinho de política. Da mesma forma que quando se fala de investimentos, é impossível falar de investimentos isoladamente se não se entende um pouco de mercado. Então, quando se entra nesse projeto de lei, né, corroborando com o que seria essa linha mais liberal do governo, eles batem muito na desoneração da folha, que eu particularmente acho imprescindível para o desenvolvimento do país. No entanto, o que me preocupa em termos de projetos que serão consecutivos dentro dessa sistemática, foi apresentado primeiro a CBS, que é uma contribuição sobre bens e serviços, a uma alíquota única para todos de 12%, né? E para depois eles terem outras fases para então chegar na desoneração. Para no final de tudo isso, sob a justificativa de que não haverão aumentos de impostos. Né? E daí é meu questionamento. Não terão aumentos de impostos, de repente, talvez no final de implantar tudo isso. Mas agora, nesse início, em muitos casos, em muitas espécies de empresas, de muitas atividades, vai ter uma migração geral para o lucro real, porque não se vai sustentar dentro de um modelo de lucro presumido. E daí, toda essa ideia de simplificação oriunda da reforma tributária, ela vem com uma complexidade, inclusive, de custos de compliance gigantesca, que é quando se tem o lucro real, que tem um custo 5 vezes, 6 vezes maior para atender a legislação do que uma empresa do lucro presumido, contando-se também que a empresa do lucro presumido já tem um custo 5 vezes maior do que a do simples. Então, eu acho que nesse ponto, mas assim, o que eu também acho? É um governo que está no poder e talvez se eles não tivessem chance de aprovar, talvez eles não tivessem proposto. Eu tive a oportunidade de fazer uma live com diversos políticos, não foi aqui pelo tributário atual, foi pela Mob Caxias, que é uma entidade política de Caxias que eles me chamaram para Caxias do Sul, uma cidade do Rio Grande do Sul, para quem não sabe. E daí eu estava falando com os políticos, né? E daí eu disse, olha, eles estão, mas e se aprovar? Eu disse, não, agora está na hora de vocês ir lá. Né? Isso são projetos. Eu acho que é por isso que dentro desses projetos de lei, de emenda constitucional, de tudo isso, é muito importante a comunidade jurídica, na condição de juristas, analisar e dizer, ó, cuidado, aqui tem um impacto. Cuidado, perfeito, aqui tem outro impacto, né? E eu acho que, por isso que o Marcelo fala muito bem quando diz ali no início, quem está procurando e objetivando trabalhar na área tributária, que eu acho que muita gente aqui pergunta, mas e como? Como eu começo? Olha, você tem que, no mínimo, começar sabendo o que está se passando no mundo jurídico tributário do país. Isso impacta sobre uma alteração, uma reforma tributária, impacta sobremaneira no dia a dia das empresas. Então, independente se você é estagiário, consultor, advogado, contador, tendo uma área relacionada, se você souber prever um pouquinho na frente o que você acha que pode, o que não pode acontecer, gente, é igual a Bolsa de Valores. Quem tem mais informação tende a acertar um pouquinho mais nas orientações. Não sei se o Marcelo concorda com as minhas orientações, com as minhas constatações. Não, imagina. Concordo sim. Fazer aqui então um overview, rapidamente. O governo... Vou fazer alguns comentários iniciais sobre as principais reformas que estão correndo em paralelo. Falarei sobre a do Paulo Guedes, o projeto de lei ordinária 13887, depois sobre a PEC 110, depois sobre a PEC 45, depois a gente vai e traz algumas problemáticas ao longo da nossa explanação. O primeiro ponto é a retórica do governo, uma retórica muito próxima com algo que nós já escutamos. Eu vou aqui replicar um discurso do governo federal e talvez eu, de forma proposital, leve vocês a erro. Essa reforma, ela vai determinar um expressivo ganho de eficiência econômica, redução no artificialismo das decisões dos agentes sobre a estrutura dos negócios,
teremos uma melhor alocação dos fatores de produção. A carga tributária, promete o governo, para o consumidor final, vai ser correspondente à alíquota nominal. Vamos desonerar bens de capital, desonerar exportações. Essas foram as promessas, não da CBS. Eu estou lendo aqui os motivos que foram lá atrás, em 2003, elencados pelo governo para criar a PIS/COFINS não cumulativa. Em 2003, fizeram a promessa de redução de complexidade, de desoneração, melhoria do ambiente econômico, e nós, em 2020, sabemos muito bem o que aconteceu com a PIS/COFINS não cumulativa. Por isso que quando eu vejo o governo federal repetir essa retórica de simplificação, desoneração de algumas atividades, é bom que nós lembremos no passado recente. Eu não acredito nisso. Redução da carga tributária, eu não acredito nisso. Em 2003, a PIS/COFINS não cumulativa foi criada com todas essas promessas. Eu acho que nenhuma ficou de pé. Vimos o 80% das ações do Supremo que envolvem tributos federais são de PIS e COFINS. Então, 80%. nós vimos que essa promessa por si só não faz com que a reforma atinja os objetivos que ela pretende. Nada obstante, é importante que a gente reconheça que sim, a ideia central do governo é interessante. Qual é, da parte, assim, para quem não está acostumado a lidar com essas reformas, qual é a principal diferença entre as três reformas? A do governo federal, do Poder Executivo, a que está na Câmara, a PEC 45, e a que está no Senado, a PEC 110. A do governo, ela é bem diferente, então eu já falo dela por último. Vamos para a PEC 45, que está lá na Câmara. Perceba, ela cria o IBS. Isso é comum, Imposto sobre Bens e Serviços. É, segundo a cartilha da OCDE, o Imposto sobre Valor Agregado. Quando você olha a PEC 45 e a PEC 110, as duas criam o IBS. Mas o que enxerta dentro do IBS, o que é necessário extinguir para o IBS ser criado, aí difere. Na PEC 45, por exemplo, o IBS é um tributo federal. Não, desculpa. Na PEC, agora eu me confundi, gente. Na PEC 45, eu acho tenho. que é. Eu tenho aqui a colinha, que eu acabei de fazer, eu fiz a palestra sobre Na PEC isso. 45, quase certeza que ele é o federal. Eu tenho quase certeza também. Deixa eu conferir aqui, peraí. Bom, o que eu tenho certeza? Na PEC 45, você mata o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ICS. Você mata 5 impostos. Melhor dizer, os 5 tributos, que COFINS e PIS não são impostos. Você mata 5 tributos e surge o IBS. Tudo bem? Na PEC 110, você mata muito mais do que 5. Você mata IPI, CSLL, PIS, COFINS, ISS, salário educação, CID combustíveis e IOF. Você mata 9 tributos, cria o IBS, mais o chamado imposto seletivo, que é um imposto federal que será seletivo. É o tal do imposto sobre pecado, é o imposto que vai olhar para alguns produtos supérfluos e vai ter uma tributação mais onerosa. Então você tem imposto sobre o pecado, né? Tributos maiores incidentes sobre produtos com externalidades negativas. Deixa eu só te dizer que eu olhei aqui, realmente, é a PEC 45 que o IBS é federal. Porque na PEC 110, ela é um tributo estadual. Isso. Perfeito, exatamente isso então, estava certo. Então, o IBS na PEC 45 ele vai ser federal e na PEC 110 ele vai ser estadual. Tem mais diferenças? Tem. Eu só estou fazendo uma visão perfunctória, um overview. Já na proposta do governo, é uma proposta meio Jack the Ripper. Vamos fatiar, vamos por partes. Primeiro, ela vem com uma proposta de extinguir a PIS/COFINS. Claro que isso causou talvez um pouco de desânimo, né? PIS/COFINS é complexo, é bom simplificar, claro. Eu tenho PIS, só para ter uma noção das possíveis sistemáticas de apuração. Eu tenho PIS/COFINS cumulativa, não cumulativa. Eu tenho ainda resquícios
de substituição tributária, eu tenho a monofasia, que é diferente, e tenho importação. Eu tenho 5 regimes diferentes num sistema extremamente complexo que, claro, simplificar vai ajudar sobremaneira. Então, o que o governo pensa? Eu vou fazer a minha reforma em 4 etapas. Na primeira etapa, eu trabalho PIS/COFINS. Na segunda etapa, eu trabalho o IPI, é o tal do Imposto Tributo Seletivo, que vira e mexe você escuta ele ser chamado de Imposto sobre o Pecado. É o cigarro, pegar bebidas alcoólicas e tributar de uma forma mais gravosa. Como muito bem disse a Aline, tem externalidades negativas. Você quer usar o efeito indutivo da tributação, que eu acho isso uma grande ilusão. Cigarro tem uma alíquota enorme de IPI e nem por isso eu deixo alguém parar de fumar. Aumentou o IPI, mas agora que eu vou comprar, sim, um pet de nicotina para parar de fumar. Nunca vi. Tu sabe que uma das críticas feitas especialmente no aumento expressivo de alíquota para produtos com externalidade negativa é que eu li uma vez um artigo, que a gente lê tanta coisa, eu não me lembro de quem era o artigo, mas ele provava que em outros casos onde isso foi feito, o que se conseguiu não foi a redução do consumo, e sim o aumento do contrabando. Claro, Aumento da criminalidade, porque tu acha que alguém vai parar de... Tá aí a lei seca que se teve nos Estados Unidos, o Al Capone. Alguém vai parar de beber cerveja porque aumentaram a alíquota da cerveja? E ainda tem mais o seguinte, se a ideia é reduzir litígios com o governo, qual é o limite? Então, porque isso é uma discussão jurídica muito tênue. Qual é o limite do não confisco? A meu ver, um IPI de 50% é confiscatório. O IPI é muito superior no cigarro nesse caso, né? Esse é um ponto interessantíssimo, então, que a gente tem que trabalhar assim. E aí não vem chuva de demanda para o judiciário de novo? Exatamente. Tem também. Então, a ideia, o que está sendo... Sabe que eu me lembro muito bem... Deixa eu fechar aqui rapidinho o raciocínio, só para fechar as fases. Eu adoro falar, senão aí eu... Deixa eu só para não perder o raciocínio. Primeira fase, PIS/COFINS. Segunda fase, IPI. Terceira fase, vão focar no imposto de renda, pessoa física e jurídica. Quarta fase, folha de salários, uma prometida desoneração e criação de um tributo digital. Então são 4 fases. O primeiro ponto é, perceba que na proposta do governo está tudo interlaçado. Mas de largada já começamos com uma alíquota nominal de 12%. Falava-se de uma tributação global de 25%, que já é desmentida pela própria equipe do Paulo Guedes. Eles já reconhecem que a tributação global, quando você olha também a necessidade de estados e municípios, vai ser beirando ou superior a 30%. Então, perceba, na proposta do governo federal, por que ela está sendo a mais debatida? Porque quando você olha, tem lá um projeto de lei com mais de 100 artigos, com uma estrutura normativa pronta. Então, é mais palatável. E o quórum, como não é um quórum qualificado, não é PEC, é projeto de lei ordinária, você consegue trabalhar isso de uma forma melhor. Mas eu tenho vários problemas aí, tá? Eu tenho a Constituição autorizando você tributar receita para custear a Seguridade Social, e quando você olha a CBS, tem uma outra proposta. Mas deixa para lá por enquanto isso. Então, no overview, só para a gente ficar aqui na visão panorâmica, você vê 3 propostas bem distintas. A 45 matando 5 tributos e criando um. A 110 matando 9 tributos e criando um, mais um penduricalho, que é o imposto seletivo. E a do governo, que é uma proposta de lei ordinária, que é faseada. Marcelo, mas o Paulo Guedes disse que ele está aumentando agora no início e lá na frente ele vai reduzir. Não tem como saber. Sabe por que não tem como saber? Eu já tenho alguns indícios que talvez não aconteça o que a gente espera. Por que não vai acontecer o que nós esperamos? Fiquemos com as alíquotas. Vamos só falar das alíquotas por enquanto. A CBS, gente, dá para falar muita coisa sobre a CBS. O artigo 5º tem um horror, talvez não dê tempo de falar dele. Mas antes de falar de outros pontos, da alíquota, que talvez é o ponto mais preocupante. Nós temos hoje PIS/COFINS, a grossíssimo modo, basicamente com 2 alíquotas, né?
Se você está no cumulativo, 3,65. Se você está no não cumulativo, 9,25. E eles falam o seguinte: agora a alíquota é por fora e não por dentro. E vai ser de 12%. O advogado que está aí reclamando que a alíquota aumentou porque não sabe fazer conta de por fora e por dentro. Gente, não dá tempo aqui de ensinar a fazer conta por fora e por dentro. Mas a ideia é a seguinte: quando você calcula por dentro, o tributo faz parte da sua própria base de cálculo. Se a alíquota 3,65, você divide isso por 100 menos 3,65 e você vai ter o valor cheio da base de cálculo. Aceita Jesus. No PIS/COFINS cumulativo, a alíquota por fora é 3,79. E no não cumulativo, a por fora é 10,19. Então, de largada, você vê que, mesmo se você projeta a alíquota de dentro, joga para cálculo por fora, ainda assim há um aumento na proposta da CBS. É 12. E lembra que tem uma galera que está pagando 3,65 ou, se você quiser calcular por fora, 3,79, que vai disso para 12. Aí vem o governo e fala o seguinte: não, mas calma. Eu vou prometer aqui para vocês um sistema de crédito irrestrito. E lembre-se que você vai destacar na sua nota, gerando um crédito para outra etapa da cadeia. Não tem por que você reclamar. Por mais que você tenha um aumento, você joga isso para frente. Eu sei, meu amor, mas quem que paga no final da conta? Quem que não tem para onde despachar? O consumidor final. Então, ou você vai ter um aumento geral dos bens e serviços, ou uma redução da lucratividade das empresas. Não tem para onde correr. Diga. E olha, em que momento? É isso que me deixa desconfortável com essa proposta, onde determinados setores, como a parte da prestação de serviço, que é quem vai ter a sua carga tributária acrescida mais expressivamente nesse momento, ele é um setor que emprega muito. E não podemos esquecer, nós estamos no meio de uma pandemia. Não existe uma vacina para o coronavírus, né? Se está abrindo a economia à medida que vai dando, está abrindo. Por quê? Porque senão todo mundo vai morrer de fome, né? Mas a gente tem que trabalhar dentro dessa realidade. Neste momento, a nossa economia suporta um aumento mínimo de tributos. Só fazer uma parte. Oi, Carol e Heleninha. Ei, Carol, tudo bem, querida? Então, eu acho que nesse momento, a gente tem um aumento na carga tributária num dos maiores empregadores do país, que é o setor de serviços, porque quando se vai numa planta fabril, quantos funcionários tem comparativamente ao quanto fatura uma empresa de consultoria do prédio aqui da esquina? Entende? Numa planta, eles faturam muito mais e eles têm um parque todo informatizado, né, com diversos robôs. Então, eu não acho que este seria o momento para castigar os empresários da prestação de serviço. E outra, se for alterar, teriam que ter feito pelo menos uma regra de transição. Eu acho que 6 meses é muito pouco tempo. As duas PECs têm um período de transição, só que eu não sei se tu concorda comigo, Marcelo, vou passar a palavra para ti, mas até que ponto também os períodos de transição das duas PECs não são extensos demais? 10 anos não é muito para uma transição? Eu acho também. 10 anos bastante. Lembrando o seguinte, deixa eu fechar meu ponto anterior da alíquota, depois eu vou falar desse ponto da transição, porque ele tem um efeito implícito muito pernicioso, mas deixa eu voltar aqui na alíquota. Então, quando o governo me promete uma alíquota nominal de 12%, mas com crédito enorme, que supostamente reduziria a minha alíquota real, ele só está olhando para o não cumulativo. Porque nós temos hoje um determinado segmento da economia que, em função de especificidade da sua operação, ele não tem insumos creditáveis, não tem créditos para abater daquela alíquota. Vou dar um exemplo. Setor de serviço, como você falou, você está falando de serviço. Pensa o seguinte, eu sou um advogado, nós somos advogados, qual é o nosso insumo? É tudo capital intelectual. A gente não tem mão de obra assalariada em valor elevado, a gente não compra produtos para revender. Nosso insumo é o quê? Energia elétrica, um aluguel, um computador, a depreciação de imobiliário. E detalhe, né, Marcelo? Tu, da mesma forma que eu, tu não tem contratos de trato sucessivo por tempo determinado com preço pré-estabelecido?
Eu tenho, da mesma maneira, esses tempos a gente estava conversando, Marcelo disse, nós entramos numa concorrência. Tu precificou o teu trabalho do teu escritório e daqui a pouco tu entra numa licitação, uma coisa assim, que tu vai prestar o serviço para eles por 4 anos. E se a alíquota mudar em 6 meses? Tu não vai conseguir repassar isso muitas vezes para o teu cliente. Se a gente fez uma proposta de assessoria lá no escritório, a gente faz muito por 12 meses, né? Ó, então tá, nós vamos ficar 12 meses com vocês, depois a gente conversa de novo, porque é sempre um perigo mais do que isso, assim, de eterno a gente vai conversando. Não, mas por 12 meses a gente já fecha. Isso aqui é por 12 meses, tantas mensalidades de X. E aí, num belo momento, num momento de pandemia, onde já está todo mundo em casa, onde se teve um custo com informática, com uma série de outras coisas, a gente não acredita de tudo, porque se vende capital intelectual, mas se precifica o capital intelectual e é uma doce ilusão de quem acha que todo advogado ou profissional liberal é milionário. A grande maioria do pessoal trabalha com a margem de lucro apertada, baixa honorários para conseguir fechar contrato, maneja com o que tem, não tem dinheiro para equipe, trabalhar 10, 12, 15 horas por dia. E aí é esse aí que muitas vezes vai ser pego de surpresa e vai ter um contrato de trato sucessivo com custo, com preço já pré-estabelecido, porque o cliente dele não tem nada a ver se a alíquota do governo aumentou. Então, como é que, né? Por isso que eu digo, 10 anos é muito, mas 6 meses é muito pouco. Então, assim, quando a gente olha a proposta do governo de trabalhar com uma carga tributária global de 25%, a gente começa a ficar preocupado. Por quê? Da onde que vai acontecer, da onde que eles vão tirar redução dos outros tributos? Porque, perceba o seguinte, vamos pensar aqui. Você tem ali ainda o IBS, a gente só falando a proposta do governo federal, tudo bem? Da CBS. A gente está ainda já com 12%, já estamos com 12%. Ainda temos que pensar no IBS, que vai surgir, no Imposto sobre Bens e Serviços, porque qual é a proposta do Paulo Guedes? É ele pegar a reforma dele e acoplar na PEC 45. Então, ele aposta na PEC 45, ele aposta no IBS. Então, olha que cálculo estranho. Vamos lá. Não adianta você copiar essa estrutura do tributo e errar na definição da alíquota. Eu acho que o tributo, na sua estrutura, tem alguns probleminhas. Mas, no geral, tem algumas coisas interessantes, sim, que é você simplificar o sistema. Mas falemos de cálculo agora, de uma forma bem didática. Lembra que ele está falando, o que eu estou fazendo aqui de reforma será acrescido ainda do que vai surgir na PEC 45. Então, vamos somar agora números bem simples. Até a gente de humanas consegue somar. Você não, você é de exatas. Eu sou contadora. Aqui, ó, eu tenho planilhada a minha vida inteira. Aqui. Fica aí, você aí, sem tirar onda com a gente. Olha só. Para começar, nós temos 12%. Sendo que a promessa global é 25%. Então, sobra 13%. Então, em tese, o IBS estadual, municipal, seria de 13% para que nós fiquemos no teto máximo de 25%. Contudo, quando você olha para diversos estudos que já foram feitos, você vê que para que a arrecadação atual se mantenha numa futura proposta, a carga tributária estadual tem que ser na ordem de 14% e municipal 2%. Ou seja, estão batendo aí numa carga tributária total não de 25%, mas de 28%. O que já colocaria o Brasil como um país com a maior carga tributária da OCDE. De 28% sobre o consumo. Então aí já começa a ficar um pouquinho preocupado. Fala, gente, será que isso realmente vai funcionar? E aí quando você onera muito o consumo, será que você consegue combater regressividade como você quis? Não, e é assim, essa proposta, quando eu tive a oportunidade de falar para esses políticos, foi justamente em virtude desse meu livro, que é o nome do título do livro, para quem não sabe, é ICMS, Regressividade Tributária, Alternativas para uma Tributação Mais Justa. O que acontece? Eu vou resumir, porque eu não tenho que ter mistério, nem coisa de livro. Quem quiser ler, estão todos os fundamentos lá, mas o resumo é o seguinte. A gente não consegue, dentro de uma sistemática de um país em desenvolvimento como é o nosso, tem muita dificuldade de se inverter a base tributável para só tributar sobre a renda, porque, primeiro, porque a base, quem tem renda mesmo no país é uma base muito pequena. Então, a gente talvez teria uma erosão da arrecadação em virtude disso.
Segundo, que isso vai na contramão. Tem a questão da mobilidade do capital, tem a questão dos planejamentos tributários internacionais, tem a questão da globalização da economia. Então, tem uma série de questões. Quem quiser todos os fundamentos, um a um, compra o livro, está lá na Amazon, ou me pede, que eu até mando por e-mail. E daí, então, assim, hoje, inverter, tirar a base do sistema tributário, por isso eu defendo, os impostos têm que ser pensados todos juntos como um sistema, a gente não vai ter um imposto salvador, que vai ser justo por si só. É justamente porque muitos estudos já explicaram, a simplificação excessiva também gera a desigualdade, também gera regressividade. Então, se a gente toma como premissa de que não tem como fugir do tributo sobre o consumo, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer alíquotas escalonadas crescentes por produtos que nem são hoje. Desonera a cesta básica, a gente não adianta nada. Só aumenta mais ainda a regressividade, porque o que acontece? Eu, o Marcelo e todos nós advogados que não fazemos parte daqueles 50% da população brasileira que vive abaixo da linha da pobreza, nós pagamos o mesmo ICMS baixinho ali quando a cesta básica não é isenta no arroz. Só que isso dentro da minha renda e dentro da pessoa que a família inteira não ganha nenhum salário mínimo, impacta muito mais em termos percentuais. Então, o que seria essa minha proposta de redução de regressividade? E olha, vou dizer, vou ter que fazer propaganda aqui, me escutaram no Rio Grande do Sul, mandei mesmo o livro para eles e está incluída a minha ideia na proposta de reforma que foi proposta segunda-feira pelo Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, que é atrela devolvido, por isso que eu estou falando com tanto político lá, porque eu dei para os políticos o livro, dei umas mini explicações e botaram a ideia na reforma. Então, porque acho que a gente que estuda tem que dar mesmo as ideias grátis, né? A gente vai cobrar no escritório em outra parte. Então, como é que a gente consegue? A gente consegue neutralizar a regressividade, é impossível. Mas como é que se faz justiça social? Inicialmente pelo gasto público, que é a grande maneira de se fazer justiça social. Mas através de tributação não adianta sair isentando produtos, porque vai isentar para o pobre e para o rico. Isso só aumenta a regressividade. Então, se tem que fazer um combate à regressividade mirado. E como é que a gente mira isso? A gente mira estabelecendo quem são essas famílias, e nessas famílias, e essa é a proposta do livro, né? Tem todo um cálculo explicando para quem se interessar. É com base no POF, que é a pesquisa do orçamento familiar do IBGE, qual é o padrão de consumo? Desde a família que é paupérrima, né? Que é quem é beneficiário do Bolsa Família, que tem quem realmente passa muita dificuldade financeira. E eu ainda faço uma proposta extensiva aos isentos do imposto de renda, onde a família que é beneficiária do Bolsa Família já é muito, muito carente, faria jus a um percentualzinho de ICMS, e é isso que está sendo proposto no Rio Grande do Sul. Segunda-feira o projeto foi entregue na Assembleia, eu já estou em grupo de WhatsApp com deputado e tudo, e gente, eu não sou política, viu? Eu sou uma jurista, mas eu acho que o que é bacana a gente tem que ajudar a aprovar. E isso teria possibilidade se fosse feito, se o imposto ficar unificado, então vamos atrelar ao imposto de renda. E de onde eu tirei isso? Foi eu que inventei? Não fui eu que inventei. O nome disso é GST Credits. GST é o Good Service Tax, que é o Imposto sobre Bens e Serviços canadense. Que quando eles fizeram isso lá, todo mundo disse que era impossível. E porque eles têm o credits, que é atrelado ao imposto de renda, e daí eles veem quanto tu tem direito a pegar de volta. Então, gente, já foi feito num país, é possível. Então, e o que me chamou a atenção das 3 PECs, e por isso que eu resolvi botar a mão na massa e começar a falar com político, porque nenhuma delas fala de como atacar a regressividade de uma maneira efetiva. Eles estão falando de simplificar. Tem muitos juristas que defendem que não se faz justiça através da tributação, e sim somente através do gasto público. Eu não me filio a essa corrente. Eu acredito que só com a tributação a gente não consegue. Mas com a tributação a gente pode ajudar um pouco, tá aí a extrafiscalidade de diversos tributos para inibir condutas. Então, se a gente consegue a questão da regressividade, muitas vezes com a tributação a gente não vai conseguir atacar. Mas a gente vai conseguir atacar dependendo... Vai que me ouvem, né? com essas devoluções de ICMS, que ela pode ser atrelada ao IBS. Isso já é feito no Canadá. Então,
a gente está nesse momento, né, de reforma tributária que eles estão propondo isso, pô, aumentou isso. Se a gente está identificando que vai aumentar expressivamente a regressividade, cadê junto? E aí que eu digo que é o que a gente tem que pressionar. Então eu quero a desoneração da folha junto. Porque daí sim vai gerar economia, vai aumentar impostos, e daí se eu contratar alguém e eu te disser, Marcelo, tu quer trabalhar para mim, o teu salário é 5.000, o teu salário é 5.000 e o meu custo vai ser 5.000 e mais uma taxinha, mas não é o meu salário, o meu custo vai ser quase 9.000 e o teu salário vai ser 4.000. Que é isso, entende? Daí, porque daí é o seguinte, daí tu tem a discricionariedade de escolher o que tu vai fazer com o teu salário. Se tu quer trabalhar, se tu quer gastar ele com produtos com externalidades negativas, pagando um caminhão de imposto, gasta, isso é livre-arbítrio. As pessoas têm direito, mas daí a gente, pelo menos, bota a economia geral. Na minha opinião, não que eu ache que é 100% ruim a CBS, nem que eu ache que o imposto sobre a nova CPMF seja totalmente ruim. Desde que, atreladas, a gente não tem mais condições de ter aumento de impostos. Então, nós temos que desonerar de outro lado, para pelo menos, porque o sistema tem que ser pensado como um todo. Né? Ele não pode ser pensado, eu vou pensar um pedacinho para depois pensar o outro, e daí agora eu vou aumentar tributo no meio de uma pandemia. E depois a gente vê quando que a gente vai desonerar a folha. Não, né? Eu não me contenho. Essa é a minha opinião política. E eu não tenho partido, gente. Eu gosto de todos. Mas assim, eu gosto de todos que fizerem alguma coisa pelo Brasil. Tudo bem. Sem politizar. A questão é o seguinte, uma das propostas que eles batem muito na tecla, um dos argumentos que eles batem muito na tecla, é que eles vão reduzir o litígio. Isso vai ser vai ser quase impossível, né, gente? Por mais que você coloque aí a vacácio de 6 meses, perceba, por conta da decadência, nós temos ainda 5 anos para trás, e eventual cobrança vai jogar, vamos colocar com muita boa vontade, de discussão administrativa e judicial 15 anos para frente. Além disso, nós temos que a aposta do Paulo Guedes, a PEC 45, com um regime de transição aí de 10 anos, né? Então, assim, é muito difícil achar que de uma hora para outra também você vai ter uma redução da litigiosidade. E eu vou além. A própria preocupação também em reduzir o custo das obrigações acessórias, no primeiro momento, não sei se a gente vai sentir isso de uma forma tão clara. Porque por conta desse regime aí de transição, nesse período longo aí de 10 anos, que nós vamos ter o sistema atual e se preocupando com o que vai acontecer com o novo sistema e adequação, eu acho que nós vamos ter em paralelo 2 sistemas tributários e talvez até mesmo um incremento, um aumento nessas horas, de obrigação acessória, de conformidade, de treinamento, de entender o que vai acontecer, tá? Fazendo uma aposta aqui entre PEC 45 e PEC 110, olhando rapidamente aqui, até porque o nosso tempo já está se esvaindo, qual que eu apostaria? Antes de eu falar em qual eu apostaria, deixa eu passar aqui rapidamente os olhos nas 2 PECs. A PEC 110, ela basicamente prevê a extinção daqueles muitos tributos, aqueles 9 tributos, né? E criação de 2 impostos. O IBS, que vai incidir sobre o valor agregado, e o imposto seletivo sobre bens e serviços. Tudo bem? Quando você analisa a PEC 110, qual é a grande diferença para a 45? A competência tributária. A PEC 110, o tributo é estadual, é instituído pelo Congresso Nacional. O Congresso vai ter poder de iniciativa, reservado basicamente à representatividade de estados e municípios. Tá? E aí você mata 9 tributos nessa brincadeira. E cria um IBSzão. Eu acho muito pouco factível isso de acontecer, sendo bem sincero. Porque eu estou misturando alhos com bugalhos. Eu estou matando IOF, estou matando tributos sobre câmbio, crédito, folha de pagamentos, operação com gasolina, mercadorias, telecomunicações, serviço de qualquer natureza, receita, industrialização. É muita coisa diferente que vai ser extinta para criar um tributo que vai ficar na mão dos estados e dos municípios. A alíquota do IBS vai ser por lei complementar. Tudo bem, a alíquota mais estável, talvez, de um tributo.
O problema que eu estou muito receoso é com as exceções, com os benefícios fiscais, como é que você vai tratar as especificidades de cada local no Congresso Nacional. Por exemplo, eu tenho aqui benefícios fiscais de IPTU, de ISS. IPTU morre porque esquece que eu falei isso, porque era só como exemplo. O IPTU, ele olha para a localidade e fala, eu quero incentivar essa localidade aqui, esse distrito industrial. Indústrias que venham para cá, eu dou aqui um benefício de IPTU. O ISS é a mesma coisa. Na área do Porto Maravilha, por exemplo, a alíquota de uma academia de 5% vai para 2%. Como é que você trabalha essas especificidades tão locais, que é tão micro, tão peculiar de uma região, num tributo que vai ter agora um status nacional? Eu não sei. Não sei como eles vão operacionalizar isso. Questões ligadas a benefícios daquela localidade, que hoje o ISS consegue capturar e que talvez lá na frente não vai conseguir. O mesmo vale para o ICMS. Nós temos hoje, em função de vocações de cada estado, um tratamento tributário diferente em cada ente da federação. Esse estado aqui tem uma pecuária muito forte, esse aqui não, é a parte automobilística muito forte, e você tem um tratamento tributário diferenciado. Eu não sei como isso vai ser capturado, vai ser tratado num tributo que vai ter agora vestes nacional. Não sei. E a gente ainda vive num país de proporções continentais, né? Então, se a gente tem um imposto único com a mesma alíquota, o que motivaria? Né? E realmente num país grande como o nosso, e aí é o risco quando se faz esses transplantes tributários, que para quem não sabe, ali é o termo que se utiliza na academia para esse tipo de coisa. A gente está pegando um IVA e querendo transplantar ele para cá, dizendo que ele é plenamente enquadrável. Só que tu não pode dizer que a Itália, a França, desse tamanhinho, são iguais ao Brasil, que é um país totalmente, é do tamanho do continente europeu, praticamente. Mas a PEC 110, ela muitas tem uma diferenças, jogada. né? A PEC 110, ela empurra o problema para frente. O que ela faz? Olha só, gente. O IBS da PEC 110, ele vai ter arrecadação partilhada com União, Estado, DF e municípios. Os recursos de cada ente federativo vão ser designados conforme o método previsto em regra constitucional. Regra que vai ser feita lá na frente. Ou seja, é em outro momento que nós vamos nos preocupar como é que vai ser feita a divisão da arrecadação. Primeiro vamos propor a estrutura, ver se é isso que a gente quer, e lá na frente a gente vai realmente sair na briga para ver como é que vai ser feita a divisão. Só para fechar, a PEC 45, qual é a grande diferença, então? O IBS vai ser federal, vai ser por lei complementar federal, onde apenas as alíquotas destinadas à União, Estado, DF e município são definidas em lei ordinária. E aí você substitui com isso IPI, PIS/COFINS, ICMS e ISS. E aí tem uma questão interessante. No que tange as alíquotas, na PEC 45, cada ente federativo fixa uma parcela da alíquota total do imposto, integrando assim um sistema de alíquotas federal, estadual, distrital e municipal. É como se cada ente da federação pudesse olhar para suas particularidades e, assim como tem no sales tax nos Estados Unidos, né? Você pode botar ali e no próprio imposto de renda, você pode botar ali desculpa, no imposto de renda. Você pode botar alguns estados americanos, tem uma espécie de adicional do imposto de renda que é estadual. Você pode fazer a mesma coisa na PEC 45. Você vai ter ali um percentual da alíquota que é estadual, ou municipal, ou distrital. Cara, tem mais 1000 coisas aqui que eu anotei para falar, mas enfim, essa é uma grande particularidade da PEC 45. Ela não é ruim. Olhando assim, de todas as duas, qual é que eu, Marcelo, apostaria? Eu gosto mais da PEC 45, porque ela tem essa particularidade de respeitar um pouco mais idiosincrasias, peculiaridades de entes subnacionais, através de alíquotas que sejam, você pode trazer, olha, aqui uma diferencial no estado A para o estado B, município A para o município B. Ah, mas isso vai dificultar. Gente, é um Brasil do tamanho de um continente, 5.600 municípios. Não dá também para ser assim uma alíquota única e acabou. Não dá. A complexidade, ela faz parte da tessitura do nosso
nossa sociedade. Nós somos um país complexo, um país muito diferente, muito diferente. Então tem que ter, sim, um sistema tributário que, de algum modo, sem atrapalhar, claro, o governo, os empresários, a economia, mas tem que conseguir capturar um pouco essas diferenças que geram uma complexidade. Eu aposto na PEC 45. Em apostar na PEC 45, eu tenho medo de estar automaticamente apostando na CBS e junto no governo federal. Porque ele promete uma redução que ele não mostra, ele já fala que vai pegar no imposto de renda e mexer nas deduções. Eu tenho pena do médico, Aline. Você que gosta aí de cortar as deduções depois de renda, eu tenho pena do médico. Porque o médico vai ter, olha só, uma alíquota majorada na receita dele na CBS e o gasto que ele gerava como dedução vai deixar de gerar. Mas a gente está falando de justiça, não é para o médico. A justiça que o sistema tem que dar é para a grande população brasileira que não é o médico, que é o que não tem o que comer. Que justiça? Então aí eu entro na minha visão mesmo. A justiça é ferrar todo mundo. Não, a justiça não é ferrar todo mundo. A justiça é ter uma tributação um pouco mais equânime. Porque hoje em dia, uma pessoa que ganha até um salário mínimo paga 56% do que ela ganha em impostos. E mas eu, quando tive uma renda. despesa médica, paguei 2. Mas a renda é isenta, a renda está na A renda é isenta, mas se tu fizer o cálculo matemático, ó, vou te dar meu livro, acho que eu não te dei ainda, né? Vou te dar, tem lá a tabelinha. Que daí o que ele mostra? Uma família que ganha até um salário mínimo, o que ela consome, os tributos inseridos no que ela consome, ela paga 56% de imposto das coisas que ela gasta. Então, vou te levar, Marcelo, acho que você é o único que não tem meu livro, vou te dar um de presente na próxima Tech Sacada. Carolina Fragoso, você que está aí. Eu nunca vou concordar que você tem que reduzir. Eu sou a favor de você aumentar as isenções. Você queria os Estados Falei Unidos. até para nem entrar nesse... Eu disse assim, eu faço uma live só sobre isso ali, contigo. Esquece, eu nunca vou concordar com isso, tá? Respeito a sua opinião, tenho certeza que essa pesquisa foi muito bem desenvolvida, mas data máxima vênia, jamais concordarei. Mas, enfim... Então, assim, a gente vai ter, com a PEC 45, esse imposto é um imposto federal, morrem 5 tributos, vai surgir o IBS vai conviver com a CBS, que é horrorosa, ainda vai surgir o imposto do pecado, ainda vamos mexer na tributação da folha e também vamos mexer no imposto de renda. Ou seja, o imposto de renda perde deduções, aumenta a carga. CBS aumentou a carga. Imposto do pecado aumentou a carga. Filho, o Paulo Guedes vai ter que botar a alíquota negativa na folha para compensar tanto aumento. Porque o que está falando? Pô, ó, relaxa que eu vou desonerar a folha. Não, tu vai ter que dar crédito fiscal para que contratar, querido, para compensar esses aumentos todos. Num ponto a gente vai concordar. Nunca vi reforma tributária baixar imposto, só vi aumentar. Nunca, mas isso realmente não existe. Agora, o que vi, só vai aumentar. Falta, na minha opinião, então, uma verdade no discurso para que nós possamos, sim, discutir com todos os elementos na mesa. É mais assim, Aline, olha só, me dá aqui um cheque em branco, mas confia que lá na frente, tá? Eu vou te devolver um valor. Tu não sabe, cara. Como é que eu vou concordar com a CBS, né? Sendo que a CBS é parte integrante de uma proposta de 4 etapas, se a gente não viu e nem tem prazo para ver a segunda, a terceira e a quarta etapa? E imagina se não desonera a folha. Daí aumentaram tudo, não desoneraram a folha, porque daí mudou o governo, não deu tempo de aprovar. Ainda preocupa na pandemia. Não, os gastos de pandemia, precisou... tem muita gente se aposentando. Jesus, assim, Deus salve o empresário brasileiro. Nós estamos entrando nos nossos últimos 5 minutos, né? Então, o que a gente tem de constatação disso é que, assim, não se sabe, né? Eu brinco que reforma tributária é que nem escalação da seleção brasileira. Cada um tem a sua, né? E diz que a sua é melhor e todo mundo tem os seus motivos. Não existe o certo, não existe o errado, mas existe o debate, o argumento e a gente tentar chegar numa tributação melhor. E compete a nós, da academia, né, os juristas, porque a gente não está na política, né? Os políticos têm que ter muita base, muita gente para agradar. A gente aqui está defendendo ideias, a gente está trabalhando
com o conceito de sistema tributário, né? Quem não conhece Adam Smith, ele já falava dos requisitos de um sistema tributário. Então, tem todos, está tendo meu livro também, estou fazendo propaganda para quem quiser saber um pouquinho desse histórico. E então, gente, eu vou agradecer. Aline, vai ser um prazer receber seu livro. Eu juro que eu vou ler. Eu vou rabiscar, assim, eu rabisco assim, escrevendo. Concordo, não concordo. Eu peguei e vamos uma conversar minha, um a um. Da Vanessa Siqueira. Eu fiz vários comentários. Um dia a gente foi, se encontrou, fiquei debatendo com ela o livro dela. Vou fazer o mesmo com o Renaud também. Eu estou lendo o livro dele. Depois tem que pegar, mandar. Carol, tem que pegar o do Júlio César, que está aí contigo. Vou pegar o do Julinho. Vou fazer os mesmos comentários também. Pode deixar. E aí, Helena, beleza? E aí, Heleninha? E o Gil Moreira perguntou onde é que acha. Gente, ele é da Lumen Juris. E aí, Dani? Tudo bem, Dani? Beijo, Dani. Ele é da Lumen Juris, então eu sei que tem na Amazon. Eu acho que ele estava bem baratinho até, acho que era 50 por aí. Esses livros são subsidiados por nós. Então, eles vendem por um preço bem ok. Medo de mim, Dani? Que isso? Eu sou uma pessoa tranquila. A Aline teve a oportunidade de ver o quão tranquilo eu sou. A Helena também sabe que eu sou tranquila. Bom, gente, Marcelo, muito obrigada. Muito obrigada pelos teus ensinamentos, por tudo. Eu quero agradecer também imensamente, assim, esses nossos amigos tributários que estão aqui. Eu vi também que o momento, não sei se ele está aí ainda, o Gustavo da Gama, que sempre participa, que eu admiro o trabalho dele, a Dani. Gustavo é meu professor do mestrado, meu orientador, que isso, meu Deus. Maravilhoso. A Dani, a Heleninha, a Carol Fragoso, a Dani Vilardo. Gente, a Dani, eu tô magoado com a tanto. Dani. A Dani me encontrou no Congresso de DT e nem foi dar oi. Nem nada, não deu, né? Ai, mas tu tá com mágoa no coração, isso faz quase um ano. Agora já passou. Eu quero saber. Agora vai encontrar num próximo momento. Gente, muito obrigada. O Marcelo já me pré-autorizou deixar essa live gravada. Eu coloco todas no YouTube, porque daí é mais fácil de catalogar para quem quer procurar depois. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar um pouquinho, iluminar um pouco as ideias. Marcelo, é sempre um enorme prazer falar contigo. Para quem não sabe, Marcelo também é meu amigo, né? A turma da UERJ ali, maravilhosa. E espero que esse tenha sido o primeiro de muitos debates. E a tua surpresa que tu disse que tu ia ter? Esqueceu da surpresa. Matrícula até sexta-feira aqui no BMEC. Se falar comigo, eu consigo 35% de desconto na LLM de tributário e contabilidade tributária. Mas tem que ter matrícula até sexta-feira. 35% de desconto. Manda um inbox para mim no Instagram, quem tiver interesse. E eu consigo não só em tributário, eu consigo com todos os cursos do IBMEC, de pós-graduação lá de censo, 35%. É só mandar inbox para mim. O patrão tá maluco, exatamente isso, Helena. É vantagem de ser coordenador em época de captação. É verdade. Então tá, Marcelo, espero que venham alunos também. Tchau, Um grande beijo. Tchau. Obrigada.